Segundo a Education USA, rede de departamento de Estado dos Estados Unidos, mais de 1.000 faculdades e universidades americanas oferecem bolsas para atletas. A cultura de concessão de bolsas esportivas nas universidades americanas é muito presente. Em compensação, aqui no Brasil, essa parceria educação e esporte, acreditem, ainda é mínima. Podemos contar nos dedos as universidades que acreditam nesse potencial de apostar em atletas, apoiar a área acadêmica e esportiva e ter um resultado bom para os dois lados. A Universidade Paulista, mais conhecida como Unip, é uma delas. Eu fiz questão de abrir esse espaço aqui no Pode Chegar, tal a importância, na minha opinião, de um atleta ter esse apoio fundamental de uma universidade para crescer profissionalmente e também trazer medalhas para o Brasil. Pode chegar, Roberto Toledo. Vamos lá, tudo bem? Conhecido como Professor Roba. Vamos lá, só para a gente complementar aqui, olha, ele é mestre em administração de empresas, doutorando em gestão do esporte pela USP, acumula os cargos hoje de gerente de esportes terrestres do Esporte Clube Corinthians Paulista e é diretor-geral de esportes da Unip. É diretor administrativo do MBA em gestão do esporte, com ênfase em comunicação e marketing, do programa de pós-graduação da Unip, e essa aqui é a parte muito bacana que a gente vai falar. Ele foi chefe da delegação da Unip na Copa do Mundo de Futebol Universitário, que foi realizada agora em 2023, o evento onde a equipe masculina da Unip foi campeã mundial em 2023. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a presença aqui, Silvia. Muito bem, vamos começar então pela importância dessa relação do esporte com a educação, na sua opinião. Na minha opinião, o esporte faz parte da educação. Quando a gente fala de educação, a gente pensa muito na questão do vestibular, na questão acadêmica, na escola, universidade, nos livros. Mas a educação acho que é muito mais que isso, né? O esporte tem um papel fundamental, principalmente na infância, na formação dos valores e do caráter das pessoas. E como forma? No esporte que a gente cria espírito de equipe, identifica situações de liderança, aprende a ser disciplinado, e principalmente é no esporte que a gente que te ensina a ganhar e a perder. E numa vida que a gente tem tantos dissabores profissionais e profissionais, nada melhor do que saber que depois de uma derrota doída, a gente tem chance de levantar, treinar e dar a volta por cima, e o esporte faz isso melhor do que qualquer coisa. O esporte, ele faz uma coisa, na minha opinião, que o acadêmico não faz, que é dar esse valor para as coisas, né? Então, por exemplo, a frustração, lado emocional, né? Se preparar antes para um jogo. Quem vai jogar no dia seguinte não vai para a balada, ele vai se alimentar bem, ele vai, né? Sim. Tem toda uma preparação. Então, o esporte também, espírito de equipe, você poder passar a bola, você não ser egoísta. Então, o esporte, ele nos dá uma base muito importante na formação, né, do jovem. É o que a gente fala, a educação, ela não é só a parte acadêmica, ela envolve a formação completa, né? O Colégio Objetivo faz muito isso, né, de identificar essa formação de uma forma bem ampla, né? E o esporte contribui para essas outras situações que são as emocionais, né? Porque não adianta você estar preparado no vestibular e de repente a sua saúde mental não está boa. Então o esporte ele contribui muito com essas questões. Essa situação de ensinar a ganhar e perder, você comentou do Mundial da China, a gente foi com 2 equipes, a Unip foi a única que foi com 2 times, né? A gente foi com masculino e feminino, e as 2 equipes jogaram a final no mesmo dia. E o feminino perdeu nos pênaltis para a China e, na sequência, depois de 2 horas, o masculino ganhou nos pênaltis da Ucrânia. Então, assim, é uma gangorra de emoções, né? Então, você tem que estar preparado, você participa muito dessa questão emocional e o esporte é muito bom para isso, né? Para te preparar de uma derrota, você partir para uma nova vitória, né? Isso não tem preço. Já que você falou do Mundial da China, eu ia deixar para mais para frente, mas já que você falou. Então, vamos começar depois eu continuo aqui, da importância da Bolsa de Estudos e tal. O Mundial da China aconteceu agora em 2023. Às vezes, quando a gente ganha medalha, né? Quando a pessoa ganha medalha, ganhou medalha, foi tão fácil, né? Como é difícil ganhar uma medalha, é ou não é?
Não, é muito difícil. Como é que foi a preparação dessas equipes? Quem são esses atletas que você levou para a China? Sim, a preparação para ficar claro, hoje, a FISU, que é como se fosse a FIFA do esporte universitário, ela começou, a partir de 2019, a abrir competições para que as instituições de ensino participassem. Porque antes era só seleção. Então tinha a seleção brasileira que participava das competições. Mas não eram os universitários? Não, eram os universitários, mas era a seleção das universidades, eles iam pela seleção brasileira, eles não iam pela Unip, ou pela Mackenzie, ou pela PUC. Era uma seleção, é como se fosse um Mundial de Clubes da FIFA e a Copa do Mundo. Aí eles pegavam os melhores de cada universidade, montava que uma participa seleção com isso de bolsa. Perfeito. E montava uma seleção, e essa brasileira. Seleção treinava. Isso, mas aí é com a camisa da seleção brasileira universitária. Tá. A partir de 2019, eles começaram a criar esse caminho como se fosse um Mundial de Clubes da FIFA. Então, a Unip teve que ganhar o campeonato estadual, o brasileiro... Como Unip. Como Unip, tá. Jogando como Unip. Então, ganhou o campeonato estadual, ganhou o brasileiro, foi para o Sul-Americano, que é como se fosse uma Libertadores, ganhou o Sul-Americano da Universidade de Matanza, da Argentina, e ganhou a vaga para o Mundial. E aí, na Copa do Mundo, os organizadores da China arcam com os custos das universidades irem para a Copa do Mundo. Olha que legal! A parte aérea, alimentação, hospedagem, tudo incluso. Dão as marcas, as uniformes de competição, de passeio. E aí a Unip participou com os dois times. Você levou equipe masculina e equipe feminina. Isso, as duas equipes. Tá. Né? E assim, as campanhas foram bem diferentes, né? O feminino acabou ganhando de uma forma mais tranquila os jogos. Teve um jogo contra a Universidade da França lá mais complicado. E na final pegou a China, o time da casa, né? 20 mil pessoas no estádio, né? Maioria chineses, né? Torcendo para o time da casa. O jogo foi bem equilibrado, mas nos pênaltis depois foi isso, né? E no masculino, o contrário. A gente teve um campeonato muito difícil, né? Todos os jogos assim, com ingredientes, a gente brinca que o Anjo da Guarda estava postos lá. Era para acontecer, era o momento do resultado. 2 classificações nos pênaltis, né? Na semifinal, 1-1, jogo empatado, a gente teve um pênalti contra a Unip com 39 minutos do segundo tempo. Nossa! Para sair fora do campeonato, o goleiro nosso, o Diego, defendeu e foi para a final, na final nos pênaltis também. Então, foi um campeonato realmente muito emocionante, muito emocionante. Só para entender, esse campeonato, esse Mundial, todas as universidades que são todos com bolsa? É o mesmo esquema ou não? Esse dado eu não sei te dizer, mas as que costumam chegar, né, que tem um nível técnico mais competitivo, são as que fornecem bolsa. Então, por exemplo, a gente fez a final do Brasileiro aqui com a Universidade de Goiás, uma equipe bolsista, né? Então a gente ganhou a vaga nos pênaltis também. Foi para a Libertadores, né, que é o Sul-Americano Universitário, e aí jogou contra as universidades. Eu não sei precisar se essas do exterior elas fornecem bolsa, né? Mas com certeza muitas delas, para ter um nível técnico bom, elas precisam usar essa ferramenta da bolsa para trazer o atleta de ponta para poder jogar pela universidade. Eu comecei a minha carreira ao contrário, eu sempre falo, né? Eu comecei lá nos Estados Unidos, que surgiu a oportunidade de eu seguir a carreira de jornalismo. E lá me impressionava muito, porque os jovens, as crianças, quando elas nascem, os pais já começam a guardar dinheiro, porque as universidades são muito, muito caras. Mas também tem o lado do esporte. Então, o que os pais fazem? Guardam dinheiro, mas também incentivam os seus filhos a praticar algum esporte, porque aí tem algum momento, não sei, tem os olheiros lá, que idade que acontece isso. Esse aluno, ele é convidado a participar e também ser bolsista daquela universidade, muitas vezes universidades maravilhosas. E eles vibram muito com isso. Então, é o que acontece lá. Como acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, infelizmente, poucas universidades têm uma visão assim, da importância que é dar a bolsa de estudo para os atletas. E eu brinco que tem 2 vieses, né, nessa situação. A bolsa de estudos ela vira uma ferramenta onde você tem uma possibilidade de negociar com clubes e secretarias de esporte, onde você fornece a bolsa para esses atletas dos clubes, como Pinheiros, Paulistano, Corinthians, para que eles joguem pela universidade, e você tem a contrapartida ainda de visibilidade de marca, que a marca da universidade... Você faz uma parceria, né? Então a Universidade Unip, ela vira parceira desses clubes, e a marca dela vai nas equipes de competição, na camisa, nas placas, e tem toda uma visibilidade das transmissões de TV e do streaming, né, pela internet. E o outro ponto que é o mais importante é realmente o social, de você proporcionar que o atleta tenha a sua formação profissional por meio do esporte. Eu já perdi a conta das centenas de depoimentos lindos de atletas que falaram em um momento que não tinha mais perspectiva no esporte de alto rendimento, e a Unip os acolheu para que ele tivesse bolsa e representasse a Universidade Paulista, né? Então isso é uma coisa muito importante, aí esse papel da bolsa por essas duas perspectivas, né? E a bolsa não depende da situação financeira de ninguém. A bolsa depende do esporte.
Sim, no caso da performance. Exatamente. É no isso? caso da Unip, por exemplo, a gente tem as seletivas no começo do ano, que são muito cheias, chama participação. Tipo peneirão? Tipo uma peneira. Porque a gente já tem uma equipe base, mas todo ano a gente abre a possibilidade para que os atletas possam participar das seletivas. Eles participam, a gente consegue identificar atletas que vêm para o time principal da Unip como bolsista, mas aqueles que não conseguem entrar no time, eles têm uma outra demanda enorme de competições, que eles podem jogar campeonatos internos que a Unip organiza e também participar das equipes dos seus cursos, porque você tem a atlética da Odonto, da educação física, do direito. Cada curso tem o e essa atlética, eles jogam esses campeonatos do interior, como jogos jurídicos, a Interodonto, a Interenge. Então tem toda uma movimentação esportiva paralela, além do esporte de alto rendimento, né, e do nível técnico que é muito alto, por exemplo, da Unip, que fornece bolsa para atletas de ponta, atletas olímpicos. Né? A partir de que idade começa a fornecer bolsa? Que idade que o estudante pode pensar, olha, eu sou bom nisso e vou, sei lá, tentar uma bolsa? Sim, não tem, na verdade, a idade mínima limite. Ele entrando na universidade, sendo aluno universitário, ele já passa a ter condições de participar da peneira. Ele participando da peneira e entrando nas equipes de competição, ele já pode virar um atleta bolsista e representar a Unip nos campeonatos nacionais, estaduais e até nos mundiais. E existe um treinamento... Porque o que eu estava lendo em relação a essa parceria é que precisa ser bom. Sim. Não é qualquer esporte, não. Às vezes você é bom naquele esporte, mas você não vai ter o nível para receber essa bolsa, esse apoio, é isso? Tem que ser um alto rendimento, tem que ser bom naquilo que faz. Para ter a bolsa, a gente realmente... Todo esse trabalho que a gente faz de ter atividades esportivas internas é também para atender essa demanda de alunos que também não conseguem entrar nas equipes, porque realmente o nível técnico é muito alto. E você imagina que entra um time nesse ano, em tese o atleta acaba estudando 3, 4 anos na universidade. Então, se ele continuar tendo um nível técnico, ele vai estar no time durante um tempo. Então, para que ele saia do time, né, precisa entrar alguém com um nível técnico melhor, mas é um processo meio seletivo. Então, todo ano tem essa seletiva, as parcerias às vezes mudam, vem outros atletas de outras equipes e a obrigação do técnico é dar bolsa para os melhores atletas para ter a melhor equipe de competição para poder participar representando a Unip nos campeonatos. Já aconteceu, por exemplo, de ter um atleta que já é bom naquilo que faz, mas ele quer fazer uma pós-graduação. Então, ele chega lá e fala, olha, eu já sou bom, pode ser até um medalhista, mas eu quero ter um curso, né? Eu quero me formar em alguma coisa. E aí, isso é interessante para a universidade? É muito interessante e a gente tem casos de atletas que se formaram em 2 faculdades e fizeram uma pós-graduação pelo nível técnico. Hoje a CBDU limitou... E pode falar quem foi também, viu? Não, tem vários, tem uma lista enorme. A gente vai citar alguns aqui, mas você imagina que a CBDU hoje limitou a idade das competições nacionais para 25 anos. Então, assim, o atleta, mais ou menos até 25 anos, ele pode participar. Mas eles abriram exceção para participar 2 acima da idade. Então, até 28, 30. Então, quer dizer, se o atleta tem condição técnica, foi um atleta como o Paulinho japonês do futsal, que jogou no Corinthians, jogou alto rendimento e depois começou a estudar já um pouco mais tarde. Porque às vezes eles começam a estudar mais tarde. Hoje a CBDU está limitando isso, né? Então, mas a gente tem essa possibilidade de ter 2 acima da idade nas competições aqui estaduais. Então, até que idade? Não, acima da idade... Acima dos 28 anos da pode idade, mas jogar. que chega uma idade que ele não consegue mais competir, né, aqui com alto rendimento. Físico, então, mas como às vezes é mais experiente, né, depende do esporte, da posição, ele consegue estar dentro do grupo, a liderança dele no grupo, né, se contar com, sei lá, com o Lenísio, que já foi da seleção brasileira, ou com pessoas no judô que estão treinando juntas, que foram medalhistas olímpicos, então são referências dentro da modalidade. Então isso daí tem oportunidade para eles também estudarem mais de uma faculdade ou estudarem e fazerem uma pós-graduação representando a Unip também. Qual que é a importância para a universidade? Por que tem tão poucas? É complicado? É um processo difícil? Por que no Brasil tem o quê? Dá para contar nos dedos, como eu falei na abertura. Sim. A Unip é uma delas. E como eu também estou ligada à Unip, eu fiz questão porque eu acho o máximo. Sim. Eu vejo a determinação e todo o trabalho. Você está há quanto tempo trabalhando nisso? Há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, gente. Mais de 30 anos ali em cima, não, atleta, educação, a parte essa formação toda é muito importante. Então, é difícil você montar um atleta. Sim. E é difícil. Por que as universidades não fazem isso? Por que são tão poucas? Essa é uma pergunta difícil de responder. No cenário nacional, a gente começa, porque a Unip ela participa muito dos campeonatos estaduais para obter a vaga no campeonato nacional, e lá você encontra universidades de todo o Brasil. E lá você encontra várias universidades que dão bolsa. Mas o projeto da Unip ele é muito forte porque é um projeto macro, assim, ele olha de uma forma para todas as modalidades que existem. Porque você pega faculdades do Sul, por exemplo, que eles têm um time de handball muito forte. Aí eles dão bolsa para todas as meninas do handball feminino.
Aí você tem um time de vôlei no Nordeste que ele dá bolsa, mas para aquele time de basquete. Tá. Então é uma coisa muito pontual. Então você encontra várias que dão bolsas. Para um time específico. Exato. Mas não como uma cultura, como um conceito importante de que isso pode ajudar muito a universidade naquelas duas perspectivas que eu te falei. Tanto no viés da visibilidade de marca, quanto realmente no papel social de proporcionar que o atleta de alto rendimento obtenha a sua formação profissional e tenha uma profissão fora do esporte, entendeu? No caso, a Unip, os dois lados. Parte social, parte de visibilidade ou não? Não, os dois lados muito fortes e muito consolidados. Ou realmente entende que essa educação é importante? Sim, entende que essa educação é importante. A gente trabalha muito forte, isso a partir de 2009 a gente começou a cobrar de uma forma... A gente já dava, a Unip já concedia essas bolsas de estudo, mas a gente começou a ter uma atuação mais forte em cobrar das parcerias para que tivesse essa contrapartida da visibilidade de marca para justificar e trabalhar o marketing esportivo visando a captação de novos alunos. Porque a universidade particular precisa de alunos, então existe toda uma situação de mídia também, e a gente também trabalha nessa situação de pelo esporte, ter uma visibilidade de marca e, obviamente, uma empresa que investe no esporte, né, ela pega carona nos valores e conceitos positivos que o esporte tem, né, de congraçamento, espírito de equipe, tá junto, de saúde. Então, é muito importante essa relação, né, de uma empresa que está envolvida no esporte e uma universidade que está dentro do esporte, tanto na parte de visibilidade quanto no papel, realmente, da formação do aluno de uma forma completa. Né? Porque é um mundo que a gente não vê na televisão, não vê nos noticiários. A gente está contando aqui, mas existe esse mundo acadêmico, essas trocas pulsantes de vários tipos de torneio, não é? Sim. Existe também aquela coisa de tá tendo um torneio universitário e vai lá um olheiro de um profissional ou de algum outro lugar para prestar atenção. Já aconteceu isso? Nos torneios de cursos, não. Mas nos brasileiros, nessas competições de mais alto nível, a gente tinha, por exemplo, na Copa do Mundo da China, pessoas que estavam acompanhando os jogos para verificar se esses atletas ainda teriam condições de voltar para um alto rendimento. No futebol é muito mais difícil, porque o funil é muito mais complicado. Mas no futebol feminino, vai ter uma situação muito interessante, que a base das seleções nacionais e dos clubes, eles estão recheados de meninas que competiram no esporte universitário. Se você pegar na Copa do Mundo, a Antônia, que era a lateral direito da seleção brasileira na Copa do Mundo da Austrália, ela jogou pela Unip, o campeonato universitário, brasileiro sul-americano, passou alguns meses. Ela, a Bárbara, a goleira, estão na seleção brasileira. É como se tivesse o goleiro, o Alisson jogando o lateral, o Carlos Augusto agora que jogou, né, dentro da seleção brasileira. Então, você vê a distância do super alto rendimento no futebol feminino, ele é muito curto do universitário pro alto rendimento, e no masculino já é um pouco diferente. Mas mesmo assim tinha gente olhando. Joga. Quanto mais joga, mais treina, mais foco. Esses grupos todos que são formados universitários, eles jogam muito? Eles treinam muito? Eles treinam aonde? Não, na universidade? Essa situação, por exemplo, quando a gente faz uma parceria com um clube, vamos imaginar no futsal masculino, que é a parceria Corinthians, ou o handball masculino, que é o Pinheiros. A base do time todo são de alunos bolsistas que estão no mesmo clube. Entendeu? Então, assim, eles estão treinando todo dia, né, no caso, porque eles fazem parte de um time onde você tem 10 atletas que são da mesma equipe treinando juntos. Então, isso facilita demais, né? Mas a gente tem casos já, por exemplo, que tem o futsal, que você tem atletas federados, futsal feminino, no caso, você tem 4 num time, 2 no outro, então eles se reúnem semanalmente para fazer os treinamentos para quando tiver a competição universitária, né, porque aí não vem o time todo, né, é só os que estudam, né, que juntam todos os que estudam dos times e aí participam, e aí fazem os treinamentos geralmente uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Quer dizer, o momento de bolsas esportivas no Brasil, a gente pode dizer que é bom ou precisa crescer muito ainda? Não, precisa crescer muito. Eu acho que ele melhorou em nível nacional, ele está melhor. A gente vê as universidades que participam do ranking do Troféu Eficiência, que é um ranking da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que tem mais de 200 universidades. A Unip já ganhou esse troféu 6 vezes, né, do Troféu Eficiência, mas é um ranking que está muito disputado e cada vez mais as faculdades estão investindo com bolsas para ter um resultado bom e participar das competições nacionais, tendo uma condição de chegar entre os primeiros colocados desse ranking, que soma, na verdade, a participação de todas as modalidades esportivas ao longo do ano. Então é um ranking que ele pontua, você tem que ter o time de praticamente todas as modalidades. E aí é bem complicado, porque entram vários esportes, né? Entra esportes de areia, futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, tem um foco grande também do e-games,
que está começando a entrar também no universitário. Vocês estão pegando isso também? Na verdade, que é de jogos de videogames. De videogames. Você não tem ideia do tamanho desse mercado, né? Assim, como existe parceria da universidade para e-games também? Não, para o e-games a gente ainda não tem parceria. Ainda? A gente tem alguns atletas que jogam e quando tem as competições a gente inscreve esses atletas para participar, porque a gente quer também ganhar e pontuar bem no Mas com bolsa? Com bolsa também, com bolsa. Então, assim, pontuais, né? Porque são atletas muito bons, se eles tiverem condição de se classificar, eles entram e podem ter condição de bolsa. No primeiro momento, eles entram para participar e se eles forem bem, eles conseguem ter a bolsa. A bolsa depende do resultado? Se, verdade, por exemplo, o aluno tem bolsa, aí ele não está se esmerando muito, tal, ele perde a bolsa? Ou, independentemente do resultado, ele tem a bolsa até terminar o curso? Não, depende do resultado. Na verdade, quem concede as bolsas, quem autoriza e avalia as bolsas, são os técnicos das equipes de competição. Então, eles são os responsáveis por montar os times que vão representar a Unip nos campeonatos anuais. E aí ele faz as seletivas, né, tem os atletas, tudo, e ele dá a bolsa para os atletas aprovados, né? E aí, ao longo do ano, participa das competições. Quando chega no próximo ano, ele vai reavaliar todo mundo, né? A bolsa geralmente é anual, porque as competições então, são depende anuais. Do resultado, então. Depende da aquele ano você não foi dele. bem... Não é o resultado da equipe, é da performance individual do atleta para ele continuar tendo bolsa no ano seguinte. Isso faz com que ele não se acomode. Exatamente. Porque ele sabe que ele tem que estudar muito também, porque tem que estudar junto, né? Tem que ir bem também, né? Você tocou num ponto importante. A Federação Universitária criou gatilhos em conjunto com as universidades para que os atletas só possam participar das fases decisivas se eles tiverem um mínimo de aprovações nas disciplinas. Então, o acompanhamento é muito grande. O atleta não pode entrar na faculdade e ficar repetindo de ano e sempre competindo, porque senão ele não tem condição de jogo. Então, existe esse acompanhamento também acadêmico para que o atleta possa participar no esportivo. Então, ele tem que ir bem na parte acadêmica, tá? Sim, que aí, exatamente. no caso, a própria instituição, ela dá essa facilidade com o ensino à distância, muitas vezes para o atleta, né? Ela facilita, e bem também nos treinamentos. E aí, anualmente, existe uma avaliação, tanto das notas quanto da performance, para ver se continua. Então, Exatamente. é anualmente? Anualmente. No campeonato, por exemplo, estadual, que a gente faz uma seletiva no primeiro semestre para ganhar a vaga e participar do nacional no segundo semestre, essa avaliação já é no primeiro semestre. O atleta não pode, por exemplo, ao longo... Porque isso é uma coisa que acontece. Você entrou num curso para fazer marketing. Você chega num determinado momento e você não gostou do curso. Você quer mudar. E aí você desiste no meio. No semestre que vem você vai, sei lá, mudar para administração. Ele não pode mais competir. Ele tem que estar estudando. Ele não pode chegar para disputar a final não sendo um aluno matriculado. Então, essa avaliação é feita também para que o atleta tenha condição de jogo. O atleta tem que estar estudando para poder participar. Qual que é o maior desafio nessa escolha de atletas, nessas seletivas que vocês têm que fazer? Porque deve ter muita gente, né? Você que faz, é uma equipe. Quem que avalia isso, que esse aluno pode ou não e merece ter uma bolsa? É o técnico, né? São os técnicos que estão vinculados ao clube. Eles são os responsáveis, cada um numa modalidade, são os responsáveis para avaliar isso. Agora, o desafio é muito grande, Silvia, porque você pega assim a Unip, que é gigante em termos de número de alunos. Que é Brasil inteiro a Unip, né? Você tem um time... mas a gente, na seleção aqui, a gente está com base de São Paulo. Tá. Então, você pega, mas são milhares de alunos, né? Então, você pega um time que tem 12 vagas bolsistas, 15 vagas bolsistas, imagina, e parcerias com clubes, que vem atletas de alto rendimento. Então, assim, qual que é a chance de um aluno passar numa peneira, né? É bem difícil num futebol de salão. No campo tem mais vagas, às vezes acontece. Judô, o cara consegue entrar numa seletiva para poder participar. Mas o desafio nosso é conseguir atender essa demanda enorme, porque são poucas vagas. A Unip dá muitas bolsas, mas mesmo assim são poucas vagas se você pensar no tamanho da universidade, né? Isso é o grande desafio nosso. E a gente trabalha para tentar adequar e criar demandas esportivas para que esses alunos possam também participar de campeonatos internos ou representando os seus times, né? De direito, de educação física, de engenharia, nessas outras competições. Agora, essa parte de competição não tem jeito, é que nem o vestibular. É igual. Né? Então, quer fazer medicina, sei lá, 300 por uma vaga. É assim que funciona, tem que lutar por aquela vaga. Exatamente. E é igual com bolsa também. Sim, é a mesma coisa. A gente tem alguns exemplos engraçados, por exemplo, no rugby. A gente tinha treinamentos, por exemplo, semanais. E aí, muitos atletas que não jogavam rugby entraram ali. Já joguei handball e tal, mas foi no rugby. Nesse treinamento, ele treinou um ano no rugby e no segundo ano passou a desenvolver uma condição técnica de poder entrar na equipe da Unip para poder representar a faculdade nos campeonatos universitários de rugby. E aí passou a ter uma bolsa.
Então é um cara que desabrochou nessa modalidade no primeiro ano e no segundo ano entrou na equipe como bolsista porque teve um nível, já fazia esporte, né? Tinha uma habilidade e tal, tinha uma predisposição esportiva e virou atleta bolsista. Então a gente tem essas histórias também pontuais, né? De pessoas que conseguiram entrar nas equipes por meio dessa situação. Tem gente que fala assim, qual que é o esporte que tem mais vaga aí para eu começar a praticar? Tem, mas tem? Tem. A gente recebe contato de todo tipo, né? É engraçado, mas assim, não tem o esporte. Esses casos são muito específicos, né? Geralmente a questão o nível técnico é muito alto, né? Fica bem difícil numa peneira assim, do futsal. Basquete feminino, que a demanda é menor, você consegue mais vagas. Mais vagas, né? Mas por que a demanda é menor? Você sabe que eu estava conversando com a Hortência outro dia? Ela veio aqui. E eles falam, Hortência veio aqui, Marcelo Negrão veio aqui. Quando vem atleta, o Domingos Maracanã, fala, o que precisa é incentivo, é apoio para poder estudar. Todos pedem a mesma coisa. E aí a Hortência estava falando assim, como é difícil conseguir montar um time de basquete feminino. E você está acabando de falar para mim que a demanda é pequena. O que aconteceu? Precisa de ídolos? Paulo e Hortência estão lá longe, então não tem esse incentivo para o estudante ou o atleta. Falar, eu quero, porque tem que ter referência. Sim. Eu quero seguir aqui porque nós somos vencedores. Como é que funciona a cabeça do estudante ou do atleta? Não, eu acho que o ídolo faz falta. Você ter grandes ídolos que nem a Hortência, a Paula, né? Acho que isso daí ajuda bastante. No basquete feminino, mesmo que a demanda é pequena, você imagina que várias meninas que são atletas da Unip representam a seleção brasileira adulta. Então, jogaram a Sul-Americano, estão envolvidas com esporte de alto rendimento. E isso é muito legal. Para você falar, por exemplo, no esporte de investimento, eu te falei de São Paulo. A gente fez uma parceria em Brasília e montou um time de futebol feminino com a Unip Brasília. Esse time tem uma estrutura muito boa, participou do Campeonato Universitário de Brasília, ganhou a vaga da Unip de Brasília, foi para o Campeonato Brasileiro, jogou a competição, chegou na final, o Unip Brasília. E a Unip de São Paulo acabou perdendo na semifinal para um outro time. E aí a Unip foi campeã de Brasília e a Unip de São Paulo foi terceira colocada. Nós fizemos uma foto histórica dos dois times, ou seja, duas Unips jogando uma competição nacional, uma foi medalha de ouro, a outra foi medalha de bronze no mesmo pódio. Então, assim, é uma visão que a gente começou a abrir um pouco de, se tiver projetos bem feitos também em Unips de Goiânia ou de Manaus, que sejam legais, porque a gente às vezes tem um atleta individual, né? Um cara do judô que é muito bom de Goiânia. Esse cara pode ter bolsa também. Mas, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que falta também um pouco dos ídolos para a gente poder ter referências e a demanda aumentar em algumas modalidades que estão com menos demanda do que outros. Porque futebol sempre vai ter, né? Quando está chegando o estudante, quer dizer, no caso aí a gente está falando de universidade, tá? E aí existe aí, por exemplo, eu estou citando, nós estamos falando da Unip, que tem objetivo também do mesmo grupo, que são jovens, começam desde cedo. Você tem um filho que é atleta, não é? Sim, é da natação. Da natação? Joga futebol. Você que gosta, você é esportista, você incentivou desde cedo. Ok, você tem condição de pagar uma academia, vai, fica em cima. Agora, não está faltando também um apoio da escola com mais educação física? Sei lá, eu vejo... Minha filha, ela fez, mas não tem incentivo muitas vezes. Os alunos querem mais ficar no esportes, computador. O que está faltando para a gente montar uma nova geração aí, Roba? Porque às vezes parece que esse Brasil do futuro não chega. Exato, com tanta gente boa. Eu acho que, assim, tanto o governo quanto as instituições privadas, elas tinham que dar um valor maior até para as aulas de educação física. A gente bate muito nessa tecla, porque educação física fica muito renegada aquele negócio de, hoje tem educação física, abonar... Não, mas ela tem um papel importantíssimo, né? Fundamental. Porque é saúde, é o desenvolvimento daquelas competências que só estudar matemática e português não vão desenvolver, é você estar lá se relacionando, você está praticando uma atividade que, além de fazer bem para a saúde, você desenvolve outras coisas, né? Outras valências de liderança. Então, assim, a gente precisa voltar a ter um papel importante no curso de educação física e também do apoio dos colégios, também montando estruturas para que possa ter essa prática, né? Porque cada vez mais eu sinto que a gente perde estruturas esportivas, né? Então, você pega escolas que, sei lá, tiraram a quadra para construir uma outra instalação e você cada vez mais vai perdendo o quê? O local da prática de competição. Então, isso daí também atrapalha, mas eu acho que o caminho é um pouco isso daí, da galera dar atenção
para as aulas de educação física e para os treinos esportivos. Aí você tem aula de educação física, você tem a divisão lá das modalidades, quem quer treinar futsal, basquete, vôlei, começa a treinar, começa a participar de competições que tem várias, e aí você vai crescendo, né, vai revelando esses atletas para depois jogarem, participarem de alto rendimento, ou mesmo terem uma bolsa para poder estudar numa faculdade. Então, esse é o caminho. Porque, veja bem, é difícil, né? É difícil esse estudo. Você, pai, mãe, aí sabe o tanto que é difícil você pagar a escola do seu filho. Então, por exemplo, hoje nas universidades já existe o aluno que ele é campeão da parte de científica, né? Então, são as medalhas científicas, que existem várias. Um aluno que tem uma medalha científica, ele consegue ir direto para a universidade, não precisa nem do vestibular, tá? Então, ele ganhou qualquer tipo de medalha, né? Científica, ele é convidado pelas universidades. Eu não sei se já está nesse nível a parte de convidar quando tem um esporte. Já está nesse nível? Se o cara é bom, mas pera um pouquinho, você vem estudar aqui. Vocês fazem isso? Então, neste caso com o colegial não, porque a gente já faz tem que fazer vestibular. Tem que fazer o vestibular. Tá. Então, fez vestibular. Aí a gente tem as parcerias com os clubes que facilita muito essa questão de você ter um grupo já de atletas de alto nível que pode participar representando a Unip. Mas assim, obviamente, que se tiver um atleta, porque a gente também, eu brinco, né? Eu trabalho de gerente de esportes do Corinthians, então a gente acompanha muito a base. Então, porque o Corinthians joga futsal na base, basquete na base. Você é gerente de esportes do Corinthians. Eu trabalho também no Corinthians, organizando a parte esportiva do clube. Então, a gente está lá e muitos atletas que estão jogando lá são atletas de 14, 15, 16, 17. E aí os técnicos também, eles querem o bem do atleta e ele fala, essa menina tem... A própria Lívia, que participou da Olimpíada, né, de Tóquio, que já teve a oportunidade de entrevistá-la uma vez aí, ela foi atleta federada no Corinthians e aquele negócio, essa menina tem potencial, tudo. Quando ela vai chegando no alto rendimento também, a gente já tem um olhar, o técnico mesmo fala, olha, tem uma menina que vai entrar na faculdade, a gente consegue uma bolsa para ela? Quem que é? Aquela atleta. Perfeito. Então, você já tem essa indicação dos técnicos que sabem das atletas que querem estudar e podem ter a bolsa. Então, isso acontece. Isso, no caso, só com clubes ou existe também olheiro para pessoas menos favorecidas, comunidades? Existe esse trabalho com as comunidades, muitas vezes? Ainda não? Não, da parte esportiva, o foco é o nível técnico do esporte. Tá. Aí tem a universidade tem outros setores para ver essa questão mais social. Tá. Eu tenho aqui uns slides, eu até preparei aqui, de alguns atletas, tá? Alguns atletas que são conhecidos do público, que trouxeram medalhas e grandes momentos para nós, que foram bolsistas na Unip. Vamos começar falando do Rafael Silva, né? Judô, ele é do judô, né? Medalhista, fez educação física e gestão pública. Sim. Você estava no momento do Rafael Silva? Você estava? Como é que foi? Eu sou bem amigo dele, né? Do caso, porque ele se formou na Unip e continua atuando. É um cara que participa de campeonatos de judô, vai lá, porque ele é medalhista olímpico, né? E o Baby, ele tem uma situação bacana porque ele foi bicampeão brasileiro pela Unip, lutando os Jubes, né? Então ele participou, teve um envolvimento muito grande e depois ele participou de Universiade, né? Não ganhou a Universiade, depois foi para a Olimpíada, ganhou 2 vezes a medalha olímpica, se eu não me engano, em Sydney, em Londres e no Rio, se eu não me engano, medalha de bronze. Só para explicar para as pessoas o que é a Universiade. A Universiade é como se fosse a Olimpíada do esporte universitário. Tá. Né? Então, assim, é onde reúne todos os melhores atletas do mundo e o nível técnico é altíssimo. Tanto que o Baby foi e não conseguiu ser campeão, né? Muitos atletas de ponta nossos vão para a Universiade e não conseguem, às vezes, ser medalhistas, porque você está na natação, na raia 1 está o recordista europeu, na raia 2 o quarto colocado da Olimpíada, então o nível técnico é muito alto. E o Baby participou de todo esse cenário, né? Do paulista, do brasileiro, ou seja, ele foi um atleta universitário raizão, que a gente fala, né? Mas aí ele foi para a Olimpíada. Foi para a Olimpíada e ganhou 2 medalhas olímpicas, né? De bronze. Que orgulho, né? Muito, né? Tá. Que orgulho. Vocês têm contato com ele ainda, não? Temos, não, porque eu falo, ele participa quando tem um torneio de judô para crianças, geralmente a federação convida ele para estar no torneio, então a gente acaba se cruzando em vários outros eventos. E ele ainda está se preparando, ele não se aposentou, ele já está com uma idade mais avançada, eu acho que ele está se preparando para a última Olimpíada dele agora. Para Paris? Para Paris. Olha! Já está com uma idade, mas acho que é a última Olimpíada dele. A Nicolas Santos, na natação, ele fez fisioterapia e gestão financeira. Depois, né? Sim, o Nicolas também participou do Jubes na era da parceria da CBDU, que teve a Olimpíada Universitária, onde as organizações Globo entraram com a CBDU, o Ministério do Esporte. Teve muita visibilidade nessa primeira edição. Ele também competiu, ele era novinho em 2005 e até hoje ele foi o atleta mais velho recordista mundial.
tá com mais de 40 anos e tá com recorde mundial ativo. Ele tava competindo até o ano passado. Ele recorde mundial do quê? Da natação de 50 metros borboleta. 50 borboleta. Mais. 50 mais. É isso. Não, 50... 50 junto com todo mundo. Assim, não, mas 40 anos de idade, né? Tá bom. 40 anos de idade, mas 40 anos de idade na natação é uma coisa que não existe, né? Para o cara ser recordista mundial. Então, ele é um fenômeno. Né? Aumentou essa coisa, porque a gente tá aí com a tecnologia, com a ciência, ajudando a gente. Hoje o 60 é o 40, tem tanta gente começando os projetos. Isso também no sentido físico da pessoa, você acha que está mudando ou não? Ou quando chega lá pelos 35, 40, aí, olha, vai procurar outra coisa, porque você, no sentido físico, para praticar esporte, não tem mais. Não, eu acho que em algumas modalidades está indo um pouco mais longe. No caso do Nicolas, eu tive bastante... eu conversei bastante com ele, na época que eu estava indo fazer a palestra no COB, para saber do depoimento dele, e ele falou que ele se tornou muito um especialista. Então, aqueles treinos de natação que você nada 8.000 metros por dia, no caso dele, que é 50 borboleta, era treino só de força, explosão e muito focado no que ele precisava para aquela prova. Então, ele conseguiu prorrogar, né, tem uma condição física privilegiada, conseguiu prorrogar a carreira dele mais tempo. Então, eu acho que esses estudos estão vindo, a ciência está vindo muito para contribuir para ter uma longevidade um pouco maior em algumas modalidades. Maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Giovanna Campiolo, futebol. Aí ela foi lá e fez gestão de processos gerenciais. A Giovanna se formou, ela participou do Mundial, da Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo que a Unip ganhou, teve a primeira edição em 2019. Em 2019 a gente foi com as duas equipes, o masculino ficou em quinto e o feminino foi vice-campeão, com medalha de prata. E a Giovanna era a capitã da nossa equipe e é uma menina que depois começou a jogar no Corinthians, tá jogando no Corinthians, vai disputar agora no domingo, né, vai disputar a final do Campeonato Paulista também. Então já virou um atleta... Você continua... Estudou, jogou pela faculdade e atleta de alto rendimento. E depois, mesmo quando tem a conquista, se quiser voltar e fazer uma outra pós, também se tiver, continua também essa coisa de bolsa? A idade permitindo, ou entrando na cota dos dois acima da idade, vai ser um prazer contar com a capitã. Tem essa cota, é verdade que você falou. Alisson dos Santos, o Pio, atletismo e fisioterapia. O Pio, medalhista olímpico também, é das 400 com barreira, né? O Pio tá na crista da onda aí, né? Tá com os resultados... ótimos, participou. Quantos anos? Eu não sei quantos anos está o Alisson. Mas ele está super bem, o Pio. Não tem 30 anos ainda. Atleta do Pinheiros também, vai para o Jubes. Ele é um dos tops, né? Sim, acho que é o número 1 do Brasil hoje. A gente tem, né, o livro da Atlética Unip, a gente colocou todos esses atletas lá, os resultados, né, para assim, imortalizá-los ali dentro das nossas publicações. Foram atletas muito importantes que competiram pela Unip e depois tiveram um resultado excelente no alto rendimento, né? E o que faz eles escolherem o curso específico? Depende do que eles querem para o futuro? Ou eles colocam sempre cursos relacionados com esporte ou com gestão de carreira? Porque tem muito atleta que é atleta e depois não sabe o que fazer, né, da carreira, parte financeira, gestão do que quer. Tem algum critério aí ou um padrão de escolha dos cursos que eles querem? Não, eles podem para continuar depois que acaba que encerra a carreira? Não, eles podem escolher o curso que eles quiserem. Obviamente, te dar um número aqui, acho que 80% é fisioterapia e educação física. A maioria dos atletas... Tá dentro do... mas aí você entra nesses 20% que é diversificado. A gente tem vários atletas... Eu tenho um atleta com uma história interessante que também fez odonto, né? E aí, odonto é um curso mais caro e, assim, era difícil, tudo. E ele, por meio do esporte também, conseguiu se formar. Tem atleta que fez direito, atleta que fez engenharia, né? Eu, na época que joguei, vários amigos meus viraram advogados, né? Que tem diploma na Unip, né? Estão super bem sucedidos, né? Tiveram bolsa. Então, você fala, assim, não tem um curso específico. A maioria... O Nicolas, por exemplo, ele começou a fazer fisioterapia para uma questão de autoconhecimento. Boa, legal. Porque ele era um atleta que, num determinado momento, o médico falou para ele que ele não ia mais nadar por conta de uma lesão do ombro. E ele ficou arrasado e começou a fazer fisioterapia, várias sessões, e aí se interessou muito sobre isso. E aí começou a fazer fisioterapia. Então você vê que o cara, por autoconhecimento, começou a fazer, e hoje é um cara que é formado, então, né, já sabe, teve esse entendimento, ou seja, talvez a fisioterapia tenha ajudado ele também a ter essa longevidade junto com toda a ciência, né? Ele não se conformou com o laudo médico, não, você não vai mais nadar, vou sim. Aliás, eu vou estudar para ver o que eu posso fazer, e foi lá e fez. Exatamente. Né? Bom, o Arthur Nori, tomara que ele assista aqui esse podcast, porque eu estou querendo conversar com ele, ele não
Tá difícil, viu, Arthur? Tá difícil. Acho que ele tem um problema no ombro agora. Fala um pouquinho do Arthur. Não, o Nori, na verdade, ele tem uma modalidade que a gente não tinha nas competições universitárias. Então, era mais ou menos o Nori teve bolsa. Também tive bastante dificuldade com ele para pegar o depoimento para a palestra do COB. Nossa, mas era difícil. Ele tinha viajado, ele estava numa competição no exterior, mas ele é medalhista olímpico também, mas não teve um campeonato universitário, e isso é importante citar. Porque numa parceria com o Clube Pinheiros, por exemplo, que é um parceiro nosso, antigo, a gente tem algumas modalidades que os atletas têm bolsa, por conta da visibilidade que eles têm, né, no caso, e eles vão dar uma coletiva do pós-pan-americano e tem um painel com as marcas da Unip e tudo, mas ele não necessariamente competiu pela Universidade Paulista porque não tinha a ginástica artística no campeonato universitário. Não tinha aquela modalidade. Exato, mas pela parceria com o Clube Pinheiros, que tem muitos outros atletas e todo esse pacote de visibilidade de marca, a gente tem alguns casos desses, de atletas de ponta que estão estudando, mas eles não competem universitário, mas estão competindo no alto rendimento também como atletas da Unip. Outro clube, mas aí coloca a Unip como parceiro. Exatamente, ele é um caso desses aí. Perfeito, ele está indo muito bem. Larissa Martins, natação. Da natação. A Larissa é a mulher que tem o maior número de medalhas em Jogos Pan-Americanos, né? Ela é uma atleta sensacional, também competiu em Jubes, foi premiada no evento lá do Troféu Atlética Unip, que é um evento que a gente faz um grande esforço para premiar os atletas ao final da temporada. Foi esse ano, né? Tem essas imagens, né? Essas imagens. A gente mostra um pouquinho das imagens. Nossa Campos reitora Paraíso, entregando aí com você, legal, Sandra Miesa de Gênio. Engraçado que ela teve contato nessa cerimônia com vários atletas do futebol de campo que tinham ganho o Campeonato Brasileiro e a vaga para o Campeonato Sul-Americano e tinham ganho a vaga para o Mundial. Então a gente falou com eles lá, premiou porque foram bem no Nacional e Sul-Americano e posteriormente, agora nesse ano a gente foi para final do ano foi para a China para ganhar a medalha de ouro. Porque não adianta o seu empenho e toda a sua vontade se você não tiver uma direção que acredite nisso. Não. Né? Então, o fato dela agora, mulher, estar à frente desse grupo todo, saber da importância, a gente tem que exaltar aquelas pessoas que apoiam o que é certo. Apoiar esporte e educação, essa tabelinha, ela salva vidas. Salva vidas. É ou não é? E eu queria pegar esse gancho já que você falou para agradecer, porque assim, agradecer a Unip como um todo, né? Tem o professor Fábio lá no começo, que foi um grande entusiasta, o Jorginho, o nosso reitor, que não está mais com a gente, e hoje na figura da nossa reitora Sandra Miesa, que apoia o esporte, tem filhos que fazem atividades esportivas, sabe como é bom, sabe como isso agrega na vida de uma pessoa. Então... Aliás, o mais velho ganhou no jiu-jitsu, tem essa parceria de jiu-jitsu, que ele está precisando de bolsa. Não, quando chegar, se for atleta da Unip, o filho está precisando de bolsa. Não, mas tem um jiu-jitsu também, tem um judô, mas é importante ressaltar isso, porque essa visão a gente, em nome de todos os atletas, técnicos, eu preciso agradecer a reitoria da Unip, porque é um trabalho bonito, um trabalho lindo que dá resultados esportivos, não só ser campeão, né, mas dá resultados esportivos e também sociais muito significativos. Nossa, e precisa dessa contribuição para a gente ter aí. Eu lembro que o Luciano do Vale falava assim, um dia o Brasil vai ser... Primeiro é o Brasil do futuro, ele falava lá, 30 anos atrás. Mas assim... Um dia nós vamos ser um país olímpico. Eu estou esperando esse dia. Eu acho que nós temos potencial. Muito. Em vários lugares, tem os Noris, tem as Paulas, tem as Hortências, tem os Gugas. Tudo escondidinho em algum lugar, na Ribeirinha, no meio do sertão. Imagina a juventude, olha o tamanho do nosso Brasil, o que deve ter de potencial se tiver chance, se tiver oportunidade, se colocar esse leque de oportunidade para essas crianças serem alguma coisa e transformar. Nós não vamos ver, mas pelo menos contribui, né, o Roba? E uma coisa que é interessante, quando você participa de competições internacionais, você acaba tendo contatos com outras equipes, né? Assim, Tailândia, Ucrânia, França. E uma coisa que chama muita atenção é o biotipo do brasileiro. Porque você conhece muito esporte, você sabe. Às vezes tem alguns países que não têm o privilégio que o nosso país tem de ter todos os biotipos. É verdade. Nós temos o baixinho, o forte, o alto, o grande. A gente tem de tudo, né? O cara que tem um biotipo bom para natação, do atletismo, do basquete. Então, assim, a gente trabalhando de uma forma correta, tendo incentivo das entidades, eu tenho certeza que a gente está muito melhor do que a gente está hoje. Maravilhoso. Olha, tem aqui o Lenísio Teixeira, que você já falou, né? Sim. O Lenísio. A Lívia Ventura também, já falamos sobre ela, né? Do handball. Do handball feminino, né? Entrevistou a Lívia, ela ajudou muito a gente aqui, tem uma liderança, né? Ela chegou aí depois no clube quando ela voltou da Olimpíada, ela foi no clube. E a Lívia, eu queria aproveitar também do agradecimento, porque a gente fala só das vitórias e, assim, eu brinco que um dos maiores troféus que a Unip tem foi na época da pandemia, no ano que ninguém podia jogar, estava todo mundo trancado,
a Unip manteve a bolsa de estudo para todos os atletas. É mesmo? Eu acho que esse foi o maior troféu que a reitoria podia dar, porque assim, no ano que eles mais precisaram... porque ninguém podia treinar, ninguém... Não tinha contrapartida esportiva, assim, porque você tem a sua bolsa, porque você representa a Unip e você joga. No ano que foi o ano mais difícil, em 2020, a Unip manteve o desconto desses atletas e assim, eles foram extremamente agradecidos, que eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que a universidade fez até hoje, de manter o estudo deles no momento que eles mais precisavam. Né? Então, isso foi muito legal, era bom não deixar de citar, porque é um ponto importante. Você até se emociona falando nisso. Sim, né? Porque você imagina, né? Todo mundo... Eu me emociono com lembrar da emoção deles na época da pandemia, né? Porque era um caos, né? Foi um caos. A partir de março, abril, maio, junho, então assim, entrou numa dinâmica de reestruturação, onde as bolsas ficaram um pouco de lado. Tipo, o esporte, peraí. Então a gente teve que dar isso não é prioridade, vamos pensar em outras coisas. Mas o ano tá andando, né? Então, assim, e os atletas estão estudando, e as bolsas precisavam ser autorizadas na época, né? E aí, na época, chegou um determinado momento no meio do ano a gente conversou sobre isso. Você lembra? É verdade. Então, e aí a gente conseguiu... desespero. Você lembra disso? Meu Deus, será que nós vamos deixar esses atletas todos aí sem... Não, mas aí a reitoria realmente... Sem ajuda. A gente conseguiu a agenda para explicar, a reitoria aprovou as bolsas e os atletas conseguiram dar sequência no estudo, e aí continuaram, né? E o ano seguinte, 2019, voltou o esporte, mas sem público. Não sei se você lembra, você voltou com portões fechados, né? O Jubes de Brasília foi sem torcida, mas já teve o campeonato, né, no caso, e aí a partir de 2019, 20, e a partir de 21 já ficou tudo... Começou. 20 foi pandemia, 21 foi portões fechados, 22 já voltou 100%. Mas no pior momento, a instituição apoiou. Isso foi realmente muito bonito. Tem aqui, eu recebi a Malra Imagem aqui. Que legal. Ela estudou com vocês? Ela estudou um tempo muito curto, né? Há muitos anos atrás ela começou a fazer educação física, mas ela logo parou e depois acho que foi competir, aí voltou mais tarde, mas também... foi uma das atletas mais antigas, né? Assim, em termos de lá no começo tá começando a fazer educação física. Ainda não tinha nem depois de muitos anos ela foi ganhar a medalha de ouro, né? Mas também participou da Unip. Mas demora para ganhar a medalha de ouro, não demora? Demora, pô. Quanto tempo você demorou para ganhar a medalha de ouro? Do Qualquer uma. Putz, sei lá. Não, Quanto tempo demora? Planejamento... Tudo que você planeja, que você investe até ganhar uma medalha de ouro. Quanto tempo demora? Meses, anos, né? Depende, porque assim, você fala que o planejamento começa a partir do momento que você ganha a vaga, né? Então assim, e a gente brinca na gestão que o trabalho da gestão é tão importante quanto bater um pênalti na final. Porque se você faz algum erro, você não consegue tirar um processo de visto, você perde um atleta, você tem algum tipo de problema, você põe em risco todo o projeto esportivo. Então, a gente tem um lema, né? Que a gente brinca que a Unip não perde jogo fora de quadra. A gente sempre fala isso. Perfeito. A Unip não perde jogo fora de quadra, que é um lema que eu levo para a parte de gestão esportiva. Ou seja, o gestor esportivo não pode, de jeito nenhum, ter algum problema extra-quadra que influencie na competição. Então, é isso que a gente brinca muito de não poder perder jogo fora de quadra. Não deixar um cartão amarelo dar uma punição, você não tomar um WO por atrasar uma entrega de uniforme. Tudo isso aí precisa estar muito mapeado para o cara só pensar no jogo. Quer dizer, o teu planejamento é absurdo. É muito... Tudo tem estratégia. Não podemos pegar aqui tem um visto, esse aqui pode ter problema. Então, nada extra-campo. Lógico que o atleta é importante que esteja numa boa performance, está tudo certo. Mas existe aí uma logística, um planejamento muito importante para que tudo aconteça. Sim, é muito importante. E aí, uma coisa interessante que a gente fala... Lá no Coab Expo, a gente estava falando sobre uma palestra sobre a importância do atleta universitário no esporte. A gente falou aqui da importância do esporte como educação, para criar valores, né, e moldar o caráter das pessoas. Mas tem uma outra importância na atividade esportiva que movimenta o campus. Porque a partir do momento que você se envolve nisso e participa de uma atlética, você entra numa outra seara de estar organizando essas coisas. Então, você está lá montando os times, vendo quando que você vai treinar a quadra, arrecadando dinheiro para pagar o técnico, para pagar uma inscrição de campeonato. Então, você já começa a ter um trabalho de gestão ali, de uma forma de conduzir uma atlética, que é como se fosse uma mini empresa que você vai ter várias responsabilidades. Isso também já te dá uma bagagem profissional, começa a te dar uma bagagem profissional, não importa a profissão que você for fazer, porque se você virar médico, você vai ter os seus funcionários, você vai ter que ir horário, você tem que... Já aprende compromisso, ali, né? Então, essas coisas ajudam nesse lado também, que eu acho que é muito legal. Perfeito. Olha, então foi a Malrin, o Cássio Duran. Cássio Duran, quando eu fiz educação física lá atrás na faculdade, o Cássio Duran era da minha sala. Depois ele era do salto ornamental. Depois ele foi trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro. Foi mais um atleta aí que a gente teve que participou de Pan-Americano, de alto rendimento. Tem muitos atletas que estão trabalhando no bastidor para que tudo isso mude? Vários.
Não, vários que entram, assim, entidades, vão trabalhar em federação, confederação. Para contribuir de alguma forma para que isso mude, né? Gostam. E assim, vão se preparar. O Comitê Olímpico Brasileiro tem alguns cursos muito bacanas. Eu fiz mesmo o CAGE, que é o curso avançado de gestão esportiva, que é curso para gerentes de clubes e também eles abrem vagas para ex-atletas olímpicos. Então, para o atleta se capacitar. Porque tem muita essa discussão, né? Do atleta que já vivenciou tudo isso, se ele se capacita na parte de gestão, ele também já tem uma outra bagagem de ter vivenciado o esporte de alto rendimento. Então, tem aí uma longevidade, ele não precisa se aposentar, ele contribui com a experiência dele. Sim. Não é? Nem que seja com palestra. Sim, lógico, pós-carreira. Porque o conhecimento e a experiência dele pode, né, incentivar outros atletas. Sim, eu acho muito importante. Ele já tem uma bagagem. A gente fala isso daí, né? Da experiência, da teoria e da prática. Ele já vem com a prática. E muitas vezes as pessoas que vão na teoria não têm a prática, porque você não participou de um Pan-Americano, você não foi para uma Olimpíada, você não foi no Mundial. Então, isso às vezes, quando você vira um gestor, te faz falta ter essa vivência. E o atleta já vem com essa bagagem. Como é que faz quando você dá teu curso de gestão esportiva para quem não foi atleta? A gente tem que trazer essas pessoas todas. Então, no curso, a gente já trouxe vários atletas olímpicos. O próprio Serginho, né, do vôlei. Putz, esse cara se perguntar o maior ídolo no esporte, acho que o Serginho é o número 1, porque é um cara que ganhou o que ganhou e vai lá e dá uma palestra que todo mundo fica emocionado, né, assim, com a história de vida dele, de Pirituba ao Olimpo, que ele fala, né? Então, assim, a galera tem contato com esses atletas olímpicos e tem contato também com gestores, né, de faculdades, né? A gente levou o Renatinho, que foi árbitro de 2 finais olímpicas. Então, assim, o cara pitou lá o jogo do Dream Team, né? Então, assim, ele está em contato, passando a experiência, então a gente tenta diminuir essa distância de quem não teve a vivência prática. No MBA, o aluno vai poder ter contato com essa galera que participou dos principais eventos do mundo, né? Então, a gente tenta conciliar isso para fazer uma formação completa do gestor. Essa experiência, né, o equilíbrio da experiência com os novos que estão chegando. Tem também o André Ferreira, do futebol. O Andrezinho, eu queria só um parênteses para falar dele. O Andrezinho, ele foi atleta do Corinthians, né? Ele jogou no time principal do Corinthians. Tem um lance incrível dele, que ele deu passe pro Marcelinho Carioca, fez aquele corta-luz e o Ricardinho fez o gol, que eliminou o Santos, quando o Santos ia sair da fila. E aí ele é um atleta de alto rendimento. E ele veio para o universitário, como eu conheci ele no Corinthians, ele chegou e falou, eu queria uma bolsa para estudar. Eu falei, não vai ter bolsa, você não vai jogar, você não vai querer estudar, porque você é um Andrezinho, tá vindo do Corinthians. Ele, não, eu preciso estudar. Esse cara entrou no time da Unip, ele foi uma referência, aos 4 anos ele foi líder, capitão, meia esquerda, assim, um exemplo dentro do time, sabe? Então, quando você vê um cara... Imagina assim, os alunos, né? Que estão jogando lá com ele, que é aluno também. Tem um cara desse no time que está cobrando todo mundo. Quem vai fazer corpo mole, né? Que maravilhoso. Ninguém. Então, assim, é um cara que também... Olha a experiência desses atletas. Não, e se formou, e você fala assim, cara, ele é super agradecido ao Unip de ter o diploma e ter jogado depois da carreira dele e conseguir... Então, assim, são histórias, tem um monte dessas que a gente ficou muito superação, feliz, né? A Poliana Okimoto, maratona aquática, que eu acho também, que deve ser bem difícil. Tem até não sei, acho que ela tem um clube, sei lá. Ela também foi atleta do Pinheiros, depois ela mudou, né? Mas também foi uma das atletas que também participou de provas de fundo. Quando ela era atleta do Pinheiros também teve bolsa pela Unip, também participou de competições universitárias, né? A maioria deles todos representaram a Unip nas competições, muito legal. E a Kelly dos Santos do basquete, que a gente já falou também. Sim. Né? Bom, pra gente finalizar, eu acho que é importante, fiz questão, né, como eu disse no começo do programa, de abrir esse tema aqui. Por quê? Porque eu sou a maior defensora de esporte e educação. Aliás, esporte e saúde. Eu falo que você praticar esporte é o segredo da juventude, tá? Mesmo aí, mulherada, começa a cair as coisas, mas se você está bem no esporte, você dá uma ajustada depois. O que não pode é largar o esporte, desvincular o esporte da nossa vida. Tem que estar presente, né? Então, esse finalzinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, a importância para você do esporte e como realmente o esporte pode impactar a vida de uma pessoa. Praticar esporte. Olha, Silvia, eu sou muito suspeito para falar do esporte, que assim como você, eu sempre pratiquei, né? Joguei futebol a vida inteira, os meus grandes amigos foram do esporte. Depois que eu comecei a trabalhar com esporte, eu tive contato com muitas histórias ultra emocionantes de depoimentos de atletas. De superação, eu vi o que o esporte fez na vida das pessoas, eu vi o quanto ele contribuiu e o papel das universidades e dos colégios de fazer essa parceria da educação com o esporte, ele é fundamental.
ele tem que ter bastante atenção, porque os ganhos e os benefícios que a gente tem com essa união dos dois estarem andando juntos, eu acho que isso pode construir um país melhor. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu queria encerrar falando que, na minha opinião, a gente tem que trabalhar muito para formar novos gestores, para a gente ter um investimento maior na educação física dos colégios, para que a gente tenha um investimento maior em equipamentos esportivos, para que as pessoas possam praticar, né? E aí, elas praticando e crescendo no esporte, a gente também vai ter uma nova geração de ídolos que viram referência para essas crianças, e a roda gira para que a gente se torne um país melhor na parte esportiva. Não, e apresentar desde cedo um leque de opções, porque às vezes, né, o perfil não é para natação, mas é para basquete, é para judô, é para tanta coisa. Então, se a criança nunca viu falar, nunca viu aquele esporte, né? Sim. Ela precisa ter essa oportunidade de ser apresentada ao esporte, e com certeza o esporte salva. Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, valeu o convite, obrigado, aqui. Viu? Muito obrigada. Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um programa de muito conteúdo e eu agradeço muito a companhia de vocês e também, se inscreve porque cada vez mais eu estou tendo um bastidor aí, um retorno de vocês maravilhoso. Muito obrigada. E até o próximo programa, pessoal. Tchau!